E aí, na hora que bateu o sinal, que a porta abriu, que eu saí, que eu vi minha mãe ali me esperando, eu corri pra ela. Foi a única vez que isso aconteceu, gente. Eu corri na minha mãe, dei um abraço muito forte na minha mãe e comecei a chorar. Calma. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje eu tô aqui pra contar e compartilhar pra vocês uma história que aconteceu comigo e que é um tema muito sério que a gente precisa muito colocar esse assunto em pauta. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu estudava numa escola particular na minha cidade do interior. E lá tinha, assim, uma turma razoavelmente pequena, em torno de 20 a 30 alunos. E a turma era a mesma desde sempre, desde que eu entrei no maternal. Poucas pessoas ingressaram na turma. E sempre tinha dado tudo certo na minha vida, tava tudo bem, eu tava em paz com os meus colegas. Mas por volta de 6, 7 anos de idade é que começa a ter intrigas entre as crianças e foi exatamente o que aconteceu comigo. Acontece que uma das meninas da minha sala era de uma família bem rica, que tinha uma condição muito boa. A menina tinha, tipo, todos os brinquedos possíveis que você possa imaginar. Era assim, tipo, lançava um brinquedo, ela já tinha lá o brinquedo, a mãe dela dava pra ela, os avós davam, os avós eram muito ricos. Não só pela essa questão financeira, mas também pela questão de que a menina vestia inteira de cor de rosa, ela era meio loirinha, meio dentro do padrão, assim, do desejável, seja lá o que for desejável nessa idade, porque, sério, são crianças. Mas as outras meninas meio que admiravam o status dela, admiravam o estilo dela, e, enfim, não tem nada de errado nisso. Mas ela gostava de ter esse poder, de deter esse poder sobre as outras crianças, e ela meio que usava isso a favor dela e contra quem não queria estar com ela. Ela meio que usava o status para comprar a amizade das criancinhas. E olha que isso com 6 anos de idade, meu Deus. E era isso que acontecia, todo mundo disputava pra ficar com ela, pra ser do time dela na educação física, pra lanchar com ela na hora do recreio. Tipo, se você recebesse um convite de ir na casa dela brincar, era tipo o evento do século, era a coisa mais importante da sua vida. Acontece que eu, Ariana que sou, nunca concordei com esse tipo de situação, nem nessa época concordava. E eu não quis disputar a amizade dela, eu achava isso uma babaquice. Por mais que eu quisesse também ganhar os brinquedos da época, todo mundo queria, eu não achava que ela era melhor do que ninguém por ter esses brinquedos. E eu não queria ser amiga dela. Simplesmente eu não achava ela uma pessoa interessante pra ser amiga. Não gostava dela. Não que eu, assim, odiasse ela, mas também, assim, eu não queria ser amiga dela. Tipo, eu era muito seletiva com as minhas amizades, sempre fui. E eu tinha 2 amigas na sala e pronto. Eu tava feliz com essas 2 amigas que não eram ela. Assim que ela notou que eu era uma das poucas crianças na sala desinteressada nesse status todo dela, ela começou meio que manipular a turma ali contra mim, pelo menos foi essa a ideia que eu tive. Gente, se ela estiver vendo esse vídeo, ela com certeza vai saber que é ela. Meu Deus do céu, mas fazer o que, né? E começou meio que a manipular as pessoas pra não ficarem comigo. Então, as minhas 2 amigas se manteram fiéis a mim, né? Ficaram junto comigo ali pro que deve mas também não se opunham a ela como eu me opunha. Tipo, eu falava que, credo, vocês vão ficar tudo disputando aí pra ser do time dela na educação física. Nisso que eu comecei a questionar tudo isso, as meninas que queriam a aprovação dela, basicamente eu comecei a notar que quando tinha aula de educação física e que ia separar 2 times pra jogar qualquer esporte que seja, eu sempre ficava por último, ninguém me escolhia pro time das meninas. Quando sobrava algum, né, que eu tinha que entrar naquele, as meninas achavam ruim, elas falavam, nossa, mas que saco, vou ter que ficar com essa menina no meu time. Eu fico incrédula porque hoje em dia não ficaria dessa forma essa situação. A mãe ia reclamar na escola, não que a minha mãe não tenha ido, ela foi. Mas essa situação não foi levada adiante pela própria diretoria do colégio que eu estudava. Então, tipo, ninguém fez nada, nem todo mundo achou normal e pronto, passou. Mas hoje não seria assim. Graças a Deus o mundo evoluiu nesse sentido. Hoje isso seria problematizado, as crianças seriam conscientizadas, não seria fazer alguma coisa ia ser feita pela escola, né? Mas na minha época não foi isso que aconteceu. Ninguém fez nada a respeito. A professora de educação física simplesmente
simplesmente deixava as meninas falar que bosta que essa menina vai ficar no meu time. E eu me senti um lixo, tipo, acabou que eu não consegui me desenvolver na educação física na época, porque eu era uma criança também, não tinha o psicológico que eu tenho hoje. Porque se isso acontecesse comigo hoje, gente, eu ia dar uma banana na cara de todo mundo. Falar assim, ó, seus bandos de imbecil. Tipo isso. Mas, na época, como eu não tinha estrutura psicológica nem emocional pra lidar com a situação, quando a turma inteira se virava contra mim, num negócio de educação física, por exemplo, eu me achava inferior e aí eu não conseguia me desenvolver nos esportes. Acabou que eu sempre que ia jogar queimada, eu já queria ficar na barreira. Quando ia jogar futebol, eu queria ficar na reserva. Tipo, eu não queria participar das coisas porque as pessoas me desincentivavam. Isso é muito ruim pra pessoa que sofre isso. Mas a situação só foi piorando, piorando, piorando. De vez em quando eu não tinha com quem lanchar na escola na hora do recreio. Já aconteceu de eu lanchar várias vezes no banheiro. Até que um dia eu arrumei um cantinho que era, tipo... Acontece que a minha escola que eu estudava, ela era escola, a escola ficava aqui e tinha a faculdade da escola aqui do lado. Tinha uma comunicação entre elas, dava pra você passar de dentro de uma pra outra. E aí, basicamente, eu ia pra faculdade e achei um cantinho lá que ninguém ia e sentava lá, era tipo debaixo de uma escada e era um cantinho bem pequenininho e eu era pequenininha. Até que uma vez eu conheci uma outra menina de outra turma que tava na mesma situação que eu, ela era mais velha que eu e a gente ficou, acho que um ano lanchando juntas ali debaixo da escada e era legal. Eu acabei fazendo essa amizade e era bem legal. Mas dentro da minha sala de aula eu sofria, as pessoas não me levavam a sério, as pessoas riam de mim pelas costas e eu sentia tudo isso aos poucos. Até que chegou no ápice. Tudo começou num dia normal pra mim. Eu peguei minhas coisas, fui pra escola, sentei no meu lugar da sala, abri meu material e comecei a aula. Beleza, tô prestando atenção no que a professora tava explicando. E eu tive uma dúvida. Nisso que eu tive essa dúvida, ainda é difícil pra mim falar sobre isso, mas eu vejo a importância de abordar esse tema aqui. No que eu tive uma dúvida, eu levantei o braço e esperei a professora passar a vez pra eu falar. No que ela passou a vez pra eu falar, no que eu abri a boca pra falar, a sala inteira, todo mundo da minha sala começou a fingir que tava tossindo e fez a sala inteira, menos 2 pessoas, que eram as minhas amigas. A professora xingou todo mundo pra parar, pra deixar eu falar, e eu nem quis falar mais, não quis tirar minha dúvida. Na verdade, eu acho que eu até esqueci qual que era a minha dúvida. E eu lembro que esse foi um dos piores dias pra mim na escola, na vida, porque isso aconteceu bem no começo da aula e eu passei o resto da aula inteira sentada na minha carteira, me segurando pra não chorar, juro, segurando muito, porque eu era uma criança que chorava muito fácil, eu também era zoada com isso. Eu passei o dia inteiro lá, sentada na minha carteira. Eu lembro que teve recreio e eu nem quis sair pro recreio, eu fiquei dentro da sala mesmo e sentada na minha carteira lá, eu comi minhas coisas. Eu esperei a aula terminar, na hora que a aula terminou, que bateu o sinal, a minha mãe, ela ia sempre me pegar na escola e ela me esperava na porta da sala. E aí, na hora que bateu o sinal, que a porta abriu, que eu saí, que eu vi minha mãe ali me esperando, eu corri pra ela, foi a única vez que isso aconteceu, gente. Eu corri na minha mãe, dei um abraço muito forte na minha mãe e comecei a chorar. Calma. E eu comecei a chorar muito, chorar, de soluçar. E nisso, a minha mãe, claro, ela me perguntou, né, o que aconteceu, por que você tá chorando? E eu fiquei, tipo, muito tempo ali abraçada nela, chorando, porque eu não conseguia falar o que estava acontecendo, eu não tinha força. Sabe quando você segura tanto o choro que na hora que você chora você não consegue se comunicar, você não consegue falar? Foi isso que aconteceu, eu não consegui falar. Ela continuou insistindo o que aconteceu, Eu consegui respirar pra falar pra minha mãe o que tinha acontecido. Eu contei, mãe, então, eu não sei por que na hora que eu tentei falar na aula, todo mundo começou a fingir que tava tossindo. Aí nisso, a minha mãe ficou extremamente brava com a situação. Não comigo, né? Com a situação, com a professora, com a escola, sei lá, com a administração disso. E eu lembro que ela já entrou na sala querendo saber da professora o que tinha acontecido. Eu lembro que eu fiquei lá de fora, não quis participar da conversa.
Tava muito triste, eu queria ir embora pra minha casa. E eu não lembro o que aconteceu, o que ficou decidido entre a minha mãe e entre a escola, né? A turma deu uma melhorada depois disso, né? Eles pegaram mais leve, mas assim, continuaram não me escolhendo pro time de educação física, continuaram rindo nas minhas costas. Mas esses casos, assim, isolados de violência não verbal, né, ou até verbal, não aconteceram mais, ou aconteceram com menos frequência, ou pelo menos eu não me recordo tanto quanto esse, que foi tipo o ápice, foi o pior, sério, até hoje eu tenho dificuldade de falar disso. Apesar de ter melhorado nesse sentido, continuei até o último dia nessa escola a me sentir excluída, a me sentir rejeitada. Eu também me sentia como se todo mundo pertencesse àquele lugar, menos eu, que eu tava no lugar errado, sabe? Acho que isso tem que ser muito debatido, isso tem que ser muito colocado em pauta nos dias de hoje, porque isso acontece em todas as escolas, em todos os lugares que você junta várias crianças, prejudica o desenvolvimento saudável, emocional e até físico dessas pessoas que são vítimas desse tipo de violência. Não seja a pessoa que faz esse tipo de coisa. Talvez essas pessoas que fizeram isso comigo não se recordem hoje do que aconteceu, nem se lembrem do que aconteceu. Mas olha o impacto que gerou em mim. Eu não consigo me esquecer que um dia eu sofri esse tipo de violência na minha escola, na minha infância. Não seja essa pessoa que faz esse tipo de coisa. A gente tem que respeitar o próximo, a gente tem que respeitar o coleguinha, o amiguinho, desde sempre e pra sempre. Porque nós somos todos iguais. Deve ser muito simples estar na posição do agressor nessa história. Mas quem te garante que amanhã você não vai ser a vítima? Pense bem antes de concordar com esse tipo de coisa. Porque tinha gente que não fazia, que não era o autor imediato da situação, mas apoiava a galera que fazia, então dá na mesma. Então denuncie esse tipo de atitude, chega no diretor da escola, chega no professor, tem que ser feito alguma coisa. Esse tipo de situação não é normal e não pode acontecer. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi um pouco triste, mas é uma pauta muito importante para ser tratada aqui, muito importante se informar sobre o assunto, porque é um assunto muito sério, apesar de não parecer. Espero que vocês tenham gostado aí da forma que eu expus o caso. Tentei ser o mais forte possível aí ao narrar a história, mas é um pouco difícil porque aconteceu comigo e eu fico assim meio abalada ainda, mas eu acho que a gente tem que usar das nossas experiências para conseguir um mundo melhor. E é isso que eu tento fazer aqui, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui hoje. Deixe nos comentários tudo que vocês acharam, todas as suas opiniões. Eu gosto muito de ouvir vocês aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.